Boa noite, minha gente! Cá estamos ao vivo em mais uma terça-feira. Hoje vamos tirar dúvidas sobre o consórcio, né? Porque muita gente sabe sobre o consórcio, mas sabe o básico, o feijão com arroz do consórcio. E, gente, já vou avisar, eu tô em casa. Então, se vocês escutarem alguns ruidinhos, alguns barulhinhos ou até uns berrinhos, é a minha filha, tá? Porque aqui é vida real, né? Ela é pequenininha, então ela veio chorando agora do mercado com meu marido. Então, isso faz parte do show da vida, né? E não se atrapalhem com esse chorinho, porque faz parte. Daqui a pouco ela vem também, me abraça, vai participar aqui, fazer uns cálculos bem loucos, mentira, brincadeirinha. Ela não vai saber fazer esses cálculos, o máximo que ela vai fazer é desenhar aqui neste papel que ela adora também. Temos um gato também, que também pode participar, fazer uns barulhinhos estranhos, né? Mas faz parte do show. Gente, vamos lá. Vamos começar. Eu trouxe uma relação de perguntas, tá? Que algumas pessoas fizeram na caixinha que eu deixei nos stories esses dias. E também perguntas muito comuns que a gente escuta dos nossos clientes, nos atendimentos, das pessoas, enfim. São perguntas que são já meio batidas pra gente, tá? Mas que para quem tá de fora não sabe a resposta. E eu tô aqui para esclarecer, tá? Caso você tenha alguma dúvida, já deixa aqui a sua pergunta também, tá? Tem uma caixinha aqui que você pode colocar ou coloca no comentário mesmo que eu vou parar. E vou parar para ler, para responder pergunta por pergunta. Eu vou começar com uma pergunta bem comum, tá? Para quem trabalha na área. Eu vou explicar aqui o que é o lance embutido, tá? Vamos começar aqui, ó. Lance embutido. O lance embutido não é uma estratégia de lance, tá? O lance embutido é uma forma de fazer o lance, tá? Vamos entender que, por exemplo, o lance é como se fosse uma pizza, tá? Vamos dizer que eu fiz uma carta de crédito de 100 mil reais. 100 mil reais, ok? Eu tenho aqui para concorrer o sorteio num consórcio comum, tá? Porque no nosso a gente tem mais opções. Eu vou mostrar aqui o feijão com arroz, essa parte. O sorteio, nós temos o lance fixo, que normalmente é 30%, tá? Do valor contratado. E nós temos o lance livre, que hoje em dia vai mais ou menos entre 60%, ok? Disso aqui, a gente tem que pegar o quê? Dá 30% do valor de 100 mil reais. Aqui 60% dos 100 mil reais. Normalmente o lance livre, quem dá, é quem tá com muita pressa. E só tem essas opções aqui de lance, o que não é o nosso caso lá dentro da S-Prime, tá? A gente tem outras formas de acelerar a tua contemplação saindo desse basicão aqui, feijão com arroz, ok? Mas quem só tem essas ferramentas para contemplar, então o lance livre, ele é uma boa opção para acelerar a contemplação. Então ele vai dar 60% do valor do crédito para ser contemplado. E aqui no lance fixo ele vai dar 30% do valor do crédito para ser contemplado. Quando eu falo em lance embutido, isso significa que eu vou usar parte deste crédito contratado para dar este lance. Portanto, se eu vou dar 30%, eu logo ficarei depois com 70 mil reais após dar o lance com 30%, que logo é 30 mil reais. Então eu pego o quê? Uma fatia dessa pizza e dou de lance, tá? Para conseguir ser contemplado. Entenderam? Essa é a primeira dúvida. Vamos lá para mais dúvidas. Hoje a gente vai ser bem formato aula, tá? Pra gente ir realmente esclarecendo. Aqui tem uma pergunta que faz bem dentro do nosso universo, dentro da DS Prime, que a gente tem, para quem não sabe, a gente trabalha bem focado em multiplicação financeira, tá? De dinheiro e multiplicação patrimonial. Claro, a gente tem nossos clientes que buscam casas, carros, para uso próprio, né, que a gente chama de aquisição passiva, né? Eles vão adquirir passivos, não ativos. Ativos a gente fala quando a gente vai investir em algo que vai nos dar uma rentabilidade, vai nos dar um retorno, né?
Então, temos, mas 90% da nossa carta de clientes são investidores. Então, o nosso foco é esse. Para você que conhece consórcio como aquisição de bens, a maioria das pessoas conhece consórcio como aquisição de bens. Hoje aqui eu vou te mostrar que a gente usa essa ferramenta tão conhecida para aquisição de bens para trazer uma rentabilidade, ok? Então, aqui a primeira pergunta depois do lance embutido. Consórcio realmente ajuda a multiplicar patrimônio ou é só para comprar? Como eu estava falando aqui, a gente pode sim, né, pegar uma carta de crédito, vamos botar aqui, de 500 mil reais e comprar um imóvel próprio, né? Posso. Isso é o que todo mundo ou a maioria conhece sobre consórcio. Porém, eu também posso pegar essa carta de crédito aqui e vender ela. Como assim, Rosana? Para quem eu vou vender? Após a carta ser contemplada, nós da DS compramos essa carta dos nossos clientes. A gente sempre faz ofertas para os nossos clientes venderem a carta para a gente, porque a gente tem muitos investidores interessados em comprar essas cartas de créditos já contempladas, para fazer outros trâmites também. A gente vai chegar mais a fundo, tá? Agora, só para tu entender que consórcio sim pode ser muito rentável, tá? Então, na renda fixa, no vídeo que eu postei hoje, se você não viu, depois vai lá no meu feed, eu comparo a renda fixa versus o consórcio. Por exemplo, a renda fixa, ela rende sobre o valor que eu investi, tá? O consórcio, quando eu vendo a minha carta, ele rende sobre o valor do crédito contratado. Então, não é sobre o valor que eu somei ali montante. Se eu fiz 1 ano de aportes mensais ali em consórcio, 2, 3, 4 anos, não vai ser esse valor que vai definir o valor que vai ser oferecido para mim na hora da compra da minha carta. E sim, em cima do valor do crédito atualizado, entendeu? Do crédito que eu contratei, ali vai ser um percentual, vai ser colocado um percentual em cima, em torno de 20, 21, 22, 23% sobre esse crédito contratado. E nisso você vai ter a sua rentabilidade. E eu garanto para vocês que vocês não vão achar rentabilidade como essa em lugar nenhum, com esta segurança e com esta sustentabilidade. É realmente uma ferramenta fantástica para você multiplicar o seu dinheiro. Inclusive você que não tem R$1 investido em nada, tá? Aqui eu já vou ir para outra pergunta que as pessoas perguntam. Qual é a parcela mínima de um consórcio com a gente? R$341. R$341 por mês você consegue contratar uma carta de crédito de R$100 mil. Então isso cabe no bolso de muita gente. Você não precisa começar com um grande valor, um grande capital para ter uma rentabilidade boa. Então com R$341 você realmente consegue entrar para o mundo dos investimentos, ok? Vamos lá para mais perguntas, gente. É uma pergunta que eu realmente amo, né? Qual a diferença entre consórcios? Gente, olha os desenhos da minha filha. Obra de arte temos bastante. Meu Deus do céu. Aqui, tá vendo, né? Na prática. Qual a diferença entre consórcio e financiamento? Gente, primeiro a gente precisa sempre entender qual é o meu objetivo dentro de uma ação que eu vou tomar. Antes disso, para qualquer coisa na vida, né? Então no mercado financeiro não pode ser diferente disso. Então, quando eu quero, por exemplo, eu quero comprar um imóvel para mim, mas eu tenho pressa. Se eu tenho pressa, eu preciso o quê? Logo pagar o preço desta pressa. Entrar um financiamento. E nisso eu vou pagar juros e mais juros, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Essa tabelinha aqui, ó, mostra para vocês, aqui, ó, um imóvel de R$500 mil. É uma simulação, ok? De um financiamento. 20% de entrada, tá? E aqui o valor final desse financiamento.
olha o prazo, 420 meses. E o valor final, R$ 1.382.574,19 para um imóvel de R$ 500 mil. Gente, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas você precisa ver, realmente eu tenho essa pressa, eu tenho necessidade, é um super valor que realmente eu não vou conseguir outra oferta no mercado. Eu preciso comprar um imóvel porque eu não tenho onde morar, porque, enfim, eu tô com pressa, eu não consigo me programar. Ok, né? É uma solução. Mas você tem que entender que você vai pagar literalmente o preço por esta solução, tá? A outra forma que eu posso adquirir um imóvel é à vista, né? E hoje em dia nem os nossos clientes, investidores que têm um dinheiro mais, né, que conseguem realmente teria o dinheiro de R$ 500 mil para investir, não fazem isso. Porque isso não é indicado, pegar o dinheiro e dar direto à vista. Por quê? Porque esse dinheiro pode estar rentabilizando em outros meios, não necessariamente só no consórcio, mas você pode estar fazendo o teu dinheiro trabalhar para ti. Então não é inteligente tu pegar e dar R$ 500 mil diretamente lá. Porém, no consórcio, quando tu é contemplado, é muito interessante tu chegar com os R$ 500 mil, porque tu tem um poder de barganha muito poderoso na hora de negociar o teu imóvel, a tua casa dos sonhos, ou o imóvel que tu vai comprar para botar para locação, que vai te gerar uma renda passiva, ou seja, tu tá adquirindo um ativo aí para te dar uma rentabilidade ao longo da tua vida. Mas eu vou mostrar agora a diferença do valor de um consórcio, né, para o financiamento. O financiamento vocês viram aqui, ó. Eu vou até anotar o valor total, tá? Vamos botar aqui apartamento. A caneta não tá funcionando. Um apartamento de R$ 500 mil, tá? Aqui a gente tem o financiamento no valor total de R$ 1.382.574,19 por 420 meses e dando 20% de entrada. Não podemos esquecer disso, ok? Que isso é um fator muito importante. Quem é que tem hoje 20% para dar de entrada no imóvel de 500 mil reais? Complicado, né? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de um apartamento. E as minhas canetas não estão me ajudando, gente. Elas estavam funcionando, eu juro. Agora, consórcio. Isso aqui tá funcionando. O consórcio, tá? A gente com uma parcela de... Deixa eu ver aqui. 1.397,73 me dá direito a uma carta de crédito de 500 mil. Ou seja, para comprar meu imóvel. O prazo, 220 meses. Sendo que, como eu falei para vocês, nós não trabalhamos no consórcio de uma forma tradicional. Trabalhamos com ferramentas que aceleram a contemplação. Portanto, esse prazo é apenas um prazo, tá? Você não vai ser contemplado dentro disso aqui, porque você vai ser contemplado antes, porque a gente tem ferramentas para acelerar. Se você cumprir as regras que a gente diz que tem que cumprir, que é pagar os boletos em dia, você vai ser contemplado antes, porque o negócio vai afunilando dessa forma, entendeu? A gente ganha, os pacientes ganham dos impacientes nesse jogo, tá? De aceleração de contemplação. Olha a diferença do prazo e olha a diferença da parcela, ok? E aqui, o que tu vai pagar de diferença... mas Rosana, tem uma taxa, tem não sei o quê. O que eu vou pagar nessa diferença? Vou mostrar aqui pra vocês. Vai dar em torno de 115 mil. Ok? Isso é muita diferença. É muita diferença.
Se você tem dinheiro para ficar jogando para tudo que é lado, que eu imagino que não seja essa situação, porque hoje em dia a vida tá muito difícil, para comprar um arroz, para comprar um leite, para comprar uma fruta, a gente vai no mercado e gasta R$500 numa simples ida no mercado. Então, a vida não tá fácil mesmo, a gasolina, tudo tá muito caro. Então, os nossos passos, eles têm que ser planejados, estruturados. Ainda mais quando a gente for dar grandes passos como esses, a aquisição de uma casa, a aquisição de um carro. Se você pode se planejar, se planeje. Se você tá só pela ansiedade, só pelo desejo, segura teu pagode e faz um consórcio que tu vai se dar muito bem. Não vai ter erro. Aguenta ali 2, 3, 4 aninhos, você vai ser contemplado e você vai ter o dinheiro na sua mão, ok? Vamos para mais perguntas. Olha, aqui uma pergunta muito boa. Depois de contemplado, o que eu posso fazer com esse crédito, tá? A gente, né, sempre fala da compra da casa, da venda da carta de crédito, mas tu tem outros desejos, claro, dentro de um universo de regras, ok? Mas você pode fazer o quê? Você pode, além de comprar um imóvel, você pode reformar a sua casa, você pode comprar um terreno, você pode fazer procedimentos estéticos, você pode fazer viagens, você pode fazer uma organização financeira, um capital de giro, você consegue fazer isso com o crédito do teu consórcio, tá? Então, não necessariamente você precisa usar esse valor do crédito para aquisição de um imóvel, tá? Então, existem outras formas, serviços, funções para esse crédito, ok? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta é muito boa. Se dá para ter mais de uma carta ao mesmo tempo? Sim. Tem muitos clientes que a gente faz todo um planejamento, né, estratégico, e a gente, dentro dessa estratégia, a gente indica, sugere que o cliente faça, ao invés de pegar uma carta de 1 milhão, por exemplo, fazer 2 cartas de 500 mil, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pega cotas coladas uma com a outra, por exemplo, 179 com 180. E quando uma for contemplada, a gente consegue puxar a outra junto nessa contemplação e as duas acabam sendo contempladas. Então são estratégias, tudo tem o porquê do teu objetivo, onde tu quer chegar, e a gente consegue, com a nossa assessoria lá da DS Prime, que é do início ao fim, tá, da contratação do teu crédito. Quando tu chega lá já para fazer o atendimento, pra gente entender o teu objetivo, ver o teu orçamento, o que a gente consegue te fazer de parcelas sem te enforcar, trazendo conforto para ti, tu tá investindo o teu dinheiro no teu futuro, na segurança da tua família, ou num sonho, num objetivo que tu tá querendo alcançar. A gente faz esse planejamento e a gente vai te acompanhar até o final da contemplação dessa carta, até a designação desse crédito, até onde você quiser para nosso auxílio, seja para comprar um imóvel, a gente tem parceiros de imobiliária, sabe? Seja para comprar um terreno, seja para fazer capital de giro, seja para fazer a reforma da tua casa, enfim, a gente tem muitas possibilidades aí, junto com essa contemplação de crédito, ok? O céu é o limite, tá? O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui também é muito bom, gente, é um ponto muito bom. Eu preciso ter nome limpo para entrar no consórcio? Para entrar no consórcio, tu não precisa, porque não tem consulta ao Serasa, SPC, não tem nada disso. Então, se você está com o nome sujo neste momento, você não precisa ter essa preocupação de fazer o consórcio com a gente, que você não vai ser negado, tá? Porém, depois, na hora que você quiser, por exemplo, vender a sua carta, fazer outros trâmites depois da contemplação, aí você precisa já ter conseguido limpar o seu nome, tá? Tá tudo certinho, bonitinho, para conseguir ser beneficiado com esse crédito que vai chegar na sua mão, ok? Aqui ó, consórcio não tem juros, ainda quem dirá aqueles juros do financiamento que eu mostrei pra vocês, que é um absurdo, que tu passa a vida, compra um apartamento e leva 3 de brinde, só que não, né, tu paga por 3, na verdade, né? Na verdade, a gente tem uma taxa administrativa que é 0,1 ao mês, então é uma taxa que as administradoras dos consórcios cobram por administrar o grupo das pessoas que estão ali depositando dinheiro dentro daquele grupo. Então, é a taxa exatamente para poder administrar aquele montante, fazer essas contemplações, distribuir dinheiro, toda essa parte burocrática, tá?
Para vender a carta de crédito não precisa ter o nome limpo, é simplesmente para usar o crédito, é verdade, me corrigiram aqui, é real, é verdade. Beijo, obrigada, Giovanni. Giovanni é meu coordenador, né, querido Jova. Agora, o que mais? Aqui, ó, a gente fala sempre, né, nos atendimentos que a gente não é banco, tá? Mas a gente é regulamentado e fiscalizado, tá? Pelo Banco Central, e o consórcio tem lei, tá? Então, vocês estão assegurados, não se preocupem com isso, tá? Tem leis que protegem tanto o consumidor, todas as regras, tudo que tá por trás do consórcio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas. O que acontece se eu atrasar uma parcela? Bom, a gente tem estratégias de contemplação que a gente precisa pagar a parcela em dia. Caso tu atrase, a gente vai fazer provavelmente a estratégia de jogar a parcela lá pro final, tá? Para ser descontado do crédito e tu já pagar a parcela anterior, a próxima parcela que tá vindo, tá? Para tu não perder essa chance, esses benefícios que a gente tem de acelerar a tua contemplação e não precisar desembolsar aquele valor na hora. Agora, se tu atrasar 3 parcelas consecutivas, o teu consórcio é cancelado, ok? Deixa eu ver mais uma pergunta. Para vender tem que estar com o nome limpo ou eu posso vender a carta mesmo estando com o nome sujo e usar? Sim, pode vender a carta estando com o nome sujo e aí sim quitar as suas dívidas. Maravilhosa, isso aí mesmo. É uma boa estratégia, tá vendo? Estratégia de como limpar o seu nome. Vende a carta, paga as dívidas e com certeza ainda vai sobrar um montante. Ainda a gente sempre fala, né, gente? Quando a gente começa a entender esse mundo do consórcio, como ele pode ser rentável e o mundo é realmente uma ferramenta que vai te trazer possibilidades de investimento, a gente começa a entender como a gente pode escalar o nosso dinheiro, né? Porque como eu tava falando no vídeo hoje, para quem não viu no post, depois olhe lá no post, R$1.000, né? R$1.000 na renda fixa, eu vou ter a rentabilidade da taxa Selic, que é 1,17, logo vou ter ali R$11 por mês de rentabilidade. Vou pegar outra caneta, né? Mas se eu começar a aumentar esse montante, porque a rentabilidade ela vem sobre o valor depositado. Gente, minhas canetas estão tudo apagadas. Meu Deus, não estão funcionando não. Essa vez está funcionando. Mas o valor vem sobre o montante depositado na renda fixa, né? Logo, se eu botar um montante mais generoso, mais razoável, por exemplo, vou lá vendo minha carta por R$30.000. Coloquei R$30.000, depois de vender minha carta lá na DS, na renda fixa, eu vou ter R$300 de rentabilidade mensal. E aí que eu digo, a brincadeira começa a ficar divertida aqui, quando eu começo a escalar o meu dinheiro, ok? Nesse valor é que a gente ainda não consegue fazer do imóvel, mas a gente consegue fazer uma carta de crédito para carros, para veículos, tá? Então a gente sempre fala que os nossos clientes, eles acabam virando os nossos, uma forma de sócios, né? Viram recorrentes, por quê? Porque eles vendem a carta, vem a rentabilidade gigantesca que eles têm, põe o dinheiro para rentabilizar em outro fundo, outro meio, e com essa rentabilidade desse outro fundo, desse outro meio, eles vão lá e compram outra carta de crédito e continuam investindo de novo com a gente no consórcio. E assim a gente vai escalando o nosso dinheiro, e assim você começa a fazer a sua pequena fortuna. É possível sim você fazer dinheiro, gente. Hoje em dia a gente pensa em investimento, a gente pensa que a gente tem que ter um montante muito grande. Precisa para esse tipo de fundo, precisa para esse tipo de investimento. No consórcio tu não precisa, com R$341 tu consegue ter acesso a uma carta de crédito de R$100.000. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Vamos ver o que mais tem aqui. Outra forma também que a gente fala muito para os nossos clientes, e quando a gente fala muito em multiplicação patrimonial, a gente fala sobre a aquisição de imóveis como ativos. Lembra que eu estava falando antes da aquisição de imóveis como passivos? Quando eu vou comprar a minha casa própria, é um passivo. Por quê? Porque eu não vou ter rentabilidade com ele, tá? Ele não vai me gerar uma renda. Mas quando eu compro um imóvel pensando em locação, eu já começo a pensar em um ativo, porque ele vai me retornar um valor, ok? E lá, dentro da DS, dentro dessa assessoria, a gente faz esse caminho de planejamento e tal, e quando o cliente quer multiplicar o patrimônio dele, a gente fala para investir em imóveis com formato para venda, alocação de Airbnb.
Por quê? Porque assim a gente consegue quitar o valor daquele imóvel, tá? Como? Depois que eu peguei uma carta, por exemplo, eu vou contar um case aqui pra vocês, tá? A gente tem um cliente lá de Porto Alegre que comprou um imóvel. Hoje o 500 está em alta, tá? 500 mil reais lá em Porto Alegre. Era um JK de 27 metros quadrados, num bairro nobre, em Porto Alegre. Aí você fala, meu Deus, ele pagou 500 mil reais num JK de 27 metros quadrados. Sim, mas que loucura, isso não é estratégia, isso é burrice. Não é burrice, não. É estratégia. Porque se você compra um imóvel de 120 metros quadrados, 80, 90, enfim, você não vai conseguir ter o perfil da modalidade Airbnb. Portanto, você não vai conseguir quitar esse imóvel não vai valorizar ao longo dos anos, tá? Então, são estratégias que a gente passa para os nossos clientes. O que aconteceu com esse nosso cliente? Quando ele foi contemplado, ele pegou os 500 mil na mão, em cash, foi lá, comprou esse apartamento de 27 metros quadrados. E hoje em dia, ele aluga na modalidade Airbnb por 5 mil reais ao mês. 5 mil reais ao mês. A parcela dos 500 mil, vocês lembram? Que a gente tinha falado aqui antes? 1.397,73? Essa é a meia parcela, isso é outro benefício que a DS dá para você. Pagar meia parcela até a sua contemplação. Então você se descapitaliza menos ainda, tá? Se for ainda para investimento, melhor ainda, porque você vai pagar menos e vai ganhar mais, gente. É uma baita de uma estratégia. Ok, aqui ó, uma carta para 500 mil, 1.397, meia parcela. Aqui, após a contemplação, a parcela é de 3.500. Logo, sobra para ele 1.500. Essa parte aqui, ele designa para auto-quitar o imóvel dele, para pagar esse valor aqui, né, dentro do restante dos aportes que faltam ao mês para ele quitar esse imóvel. E 1.500 ele já tem de lucro pro bolso. Olha que fantástico! Gente, sério, isso é uma baita de uma estratégia. Se você tá pensando em aposentadoria, né, INSS, minha gente, não dá para contar, a gente nem sabe se ele vai existir daqui a pouco, né? É uma forma incrível de você ter uma renda passiva, de pensar no futuro dos teus pais, de dar uma segurança para os seus filhos. Gente, a gente tem diversas estratégias e a gente pode sim ajudar vocês de diversas formas. Se você ficou interessado, me chama no direct, tá? Que eu vou te auxiliar nesse caminho com todo amor e carinho e tenho certeza que você não vai se arrepender disso. E eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui no perfil do Instagram e depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, fica lá na íntegra, tá? Então aproveita, manda para quem precisa saber mais do consórcio de forma inteligente, do consórcio como multiplicar financeiramente, do consórcio para multiplicar patrimônio. Gente, vocês podem escalar o dinheiro de vocês podem fazer dinheiro sim. Não é nada mirabolante, não é nada mágico, não é nada impossível. É alcançável, é real. Eu tô aqui como prova viva. Podem contar comigo. Um abraço a todos, beijo e até a próxima. Mamãe.